No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez com o Minuto da Unicidade. Deus, sempre bom refletirmos sobre a unicidade. Quero só anunciar que hoje à noite teremos uma live no meu canal com o pastor Michael Knight, analisando as últimas declarações de um debate que aconteceu ontem na Rádio Musical FM entre o pastor César Cavalcante com o Marcelo Atafona, que é testemunha de Jeová, e mediava o debate, pastor Elias Soares. A gente vai fazer como se fosse uma espécie de reagindo ao que foi abordado, e teve muitas afirmações importantes feitas pelo pastor César Cavalcante, que quando estas declarações que ele mesmo deu e são usadas por unicistas, ele condena essas declarações, ele não aceita essas declarações, essas afirmações bíblicas. E nós temos analisado que sempre que debate, ele usa desses mesmos argumentos. Então hoje, às 8 horas da noite, lá no canal do pastor Tony de Souza, se inscreva, e o link para o debate, ou melhor, para a live, para o nosso estudo, estará aqui na descrição desse vídeo. Os livros chegaram ontem na minha casa, o pessoal que participou da pré-venda, os livros já estão lá para serem distribuídos. É claro, é muita gente para distribuir os livros, a gente precisa, e vai fazendo aos poucos esses envios, tá? Eu creio que até o final desse mês, se tudo correr bem, na medida que os irmãos enviarem o valor do frete, a gente vai passar para cada um individualmente, para enviar para a sua região, vai printar para ver o valor específico para a pessoa enviar para nós. Então, tudo isso, creio que até o final do mês, mais tardar início do mês que vem, agora está chegando nos respectivos destinos. Para meditar hoje na palavra do Senhor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, no verso 9, ele começa assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não pede, na própria passagem, no próprio texto, ele não manda que nós fiquemos repetindo a oração do Pai Nosso, como fazem muitas pessoas, muitos irmãos. Isso aqui não é para ficar repetindo. A exemplo de Mateus 28, 19, que não é para você ficar repetindo as palavras dele, e sim praticando, e na prática é o nome de Jesus para batizar. Se é que Mateus 28, 19 está assim na sua fórmula trina, que não está assim na sua fórmula trina, pelo menos existem muitos indícios que não está na fórmula trinitária lá nos originais. Há declarações de teólogos importantes, eruditos importantes, lançaram e lançam até hoje dúvidas sobre a autenticidade trinitária de Mateus 28, 19. Mas, dando-se o benefício da dúvida, digamos que esteja assim, na prática, os discípulos não obedeceram e ignoraram por completo isso aqui. As próprias enciclopédias, ou seja, livros históricos que narram a história da humanidade, os principais feitos, dizem, na parte de religião, que o batismo nos primeiros séculos era praticado em nome de Jesus. Isso, informações extrabíblicas e informações científicas e não teológicas. Dito isto, o próprio Senhor Jesus já adverte para a gente não ficar repetindo as orações, e ele mesmo fala no verso 8, eu li verso 9, Mateus 6, 8, não vos assemelheis, pois, aos gentios. Vou ler o verso 7, para que você possa entender melhor. Vamos ler o verso 6, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Verso 7, e orando, não useis de repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui,
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelhareis, se amelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de pedirem. Então, quando vocês orarem, diga, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o primeiro ingrediente da oração de uma pessoa é santificar o nome de Deus. Então não tem dois nomes aqui para você. Ele não fala no singular, santificados sejam os teus nomes. Então ele ensina para os seus discípulos que Deus tem um nome só. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ou seja, vamos santificar o teu nome, ó Deus, em tese, olhando com o olhar das testemunhas de Jeová, o que vem à mente para nós? Bom, se ele está ensinando Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, se o Pai é uma outra pessoa além dele, nós temos que santificar o nome de Jeová. E aí as testemunhas de Jeová estariam corretas nesse ponto. Porque se o Pai está no céu e ele está ensinando, você tem que dirigir a sua oração ao Pai que está no céu e santificar o nome dele, ou seja, tornar o nome dele santo, você está entendendo? Então o nome a ser dirigido nas orações seria o nome de Jeová, Yavé, Iau, Yahu. Até aí estamos todos em comum acordo, principalmente com os unitaristas, ou melhor, os testemunhas de Jeová, que é unitarista também. Porém, há de se considerar que ele, em inúmeras passagens, nos evangelhos, ele fala, vocês têm que orar, têm que pedir ao Pai tudo que vocês têm que pedir, mas têm que pedir em meu nome. No capítulo 16 do Evangelho de João, ele fala, até agora nada pedirdes em meu nome. Ora, ele ensina para santificar o nome do Pai numa palavra, numa passagem, e na outra diz assim, não, é o meu nome que vocês têm que santificar, invocar, cuidar. Como é que fica essa questão? E aqui nós temos um problema, por quê? Porque nós temos um nome que é sobre todo nome, segundo o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versos 8 e 9 em diante. O nome de Jesus é sobre todo nome no céu, na terra e embaixo da terra. Só que Jesus ensina que é para santificar e virá concentrar as suas atenções para o nome do Pai. Então veja que a questão não é simples e aqui não se trata de ficar repetindo toda a oração do Pai Nosso, como fazem até mesmo muitos dos inicistas. Pai Nosso que está no céu, santificado, seja o nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Repetir essas palavras de Jesus é uma insanidade, é uma loucura. É claro que a gente não vai sair por aí condenando as pessoas que de boa fé fazem oração. Já viu no jogo de futebol, antes da disputa de pênalti, os caras se reúnem lá no meio do campo e fazem uma oração do Pai Nosso? Ou quando tem uma tragédia, as pessoas se reúnem, dão as mãos e levantam aquele clamor em oração. Bolsonaro fazia várias manifestações aí durante o período do presidente aí, que ele foi presidente do Brasil. As pessoas se reuniam nos grandes centros e levantavam a oração do Pai Nosso. Você acha que ficar repetindo a oração do Pai Nosso é isso que Jesus quer de cada um de nós? Ou ela deve ser analisada a partir do primeiro versículo e já considerando que isso se trata de um modelo de oração e não para ficar repetindo essas palavras? Porque o próprio Senhor Jesus fala, não vai fazer como os gentios ficar repetindo as palavras todos os dias. Tem que orar com sabedoria, com inteligência e seguir o que ele está falando. E aí quando o evangélico pega e recita essa oração do Pai Nosso, ele está fazendo igual o católico, da mesma maneira, igual os gentios, vamos dizer assim. Ele está só repetindo, sem analisar a profundidade do ensinamento que está sendo passado através do modelo da oração do Pai Nosso. Essa é que é a grande realidade. Já começa importante e altamente reflexiva no primeiro tópico. Venha a nós o teu reino, é o segundo ponto, mas ele já começa a dizer, tem um Pai só, nós temos um só Pai, que está no céu,
e que o nome dele precisa ser santificado e honrado, não associado com outro nome, ou um outro nome no mesmo nível, ou não se sabe ainda como é que é o nome dele, é impronunciável. Se o nome dele é impronunciável, como dizem os judeus, como é que ele pede para santificar o nome dele? Em que sentido santificar o nome dele? Em todos os sentidos, completo, em todos os sentidos. Inclusive santificá-los com nossa vida, com o nosso testemunho, provando que somos seus filhos. Já o primeiro ponto é aí. Então tem muita questão para analisar somente na oração do Pai Nosso. Vamos santificar o nome de Deus, não vamos colocar outro nome no mesmo nível, ou até mesmo como faz o testemunho de Jeová, põe o nome de Jeová maior, mais importante. Como os unitaristas, fala que Jeová é o Todo-Poderoso e Jesus é seu Filho. Quando você coloca alguém acima, numa posição hierárquica acima, você não está santificando o nome do Senhor Jesus. E quando pecamos deliberadamente, não estamos santificando o nome do Senhor Jesus. Quando não vivemos em santidade para Ele, não estamos santificando o nome do Senhor Jesus. Quando damos lugar ao nosso ego, não estamos santificando o nome eterno do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Tenha uma excelente quarta-feira e não esqueça, logo mais aqui a nossa live. Graça e paz a todos, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Minuto da Unicidade.